Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Como é que vão de isolamento? Bom, mais uma semana para nós, né? Graças a Deus continuando as nossas atividades. Em casa, todo mundo aí curtindo a sua reclusão, mas nós não podemos parar, né? Então, na semana passada foi a vez do controle biológico dentro das nossas atividades da disciplina. E nessa semana nós vamos passar então as atividades que muitos de vocês estavam esperando, que eu sei. Bom, a gente começar primeiro, muita saudade, né, de estarmos juntos. Seria muito mais interessante esse contato físico, mas na impossibilidade, eu sei que vocês também estão com bastante saudade de mim, né, mas na impossibilidade vamos por aqui mesmo. Primeiro comunicar a vocês que nós vamos continuar com essas atividades durante algum tempo. Por continuar com essa atividade durante algum tempo, nós precisamos da atuação de vocês junto conosco. Estou observando que algumas pessoas têm contribuído, entrado com certa fluência lá no Classroom, mas eu preciso também que vocês me passem alguma informação se algo estiver ficando a desejar, certo? Preciso que vocês me digam se por acaso tem alguma atividade que vocês não estão entendendo muito bem, que precisa ser melhorada. E além disso, nós vamos marcar aí um dia, um encontro, né, ao vivo, talvez até por meio desse programinha mesmo. Eu vou me inteirar melhor e vou falar para vocês. Mas, de antemão, para a gente começar com esse conteúdo, né, no mural vocês podem colocar essas questões que eu falei com vocês, se vocês tiverem dúvidas, se precisar de mais alguma coisa, de mais alguma atenção aí que eu precise dar, certo? Gostaria também que vocês comentassem pelo WhatsApp, se for o caso, sobre aquela questão prática que nós fizemos, para poder ver se está contento, se ficou muita coisa. Bom, é isso, né, de introdução. Mas para nós continuarmos com as nossas atividades online, na atividade de hoje, na aula de hoje, falaremos um pouquinho sobre o controle químico. Em primeiro lugar, para a gente entender o controle químico, né, nós precisamos entender um período da nossa história chamado de período negro. Para a gente entender esse período negro, é o período onde está incluído, na verdade, a síntese da maioria dos principais produtos químicos que iniciaram, né, na verdade, esse processo de controle químico em lavouras. Ele aconteceu em torno de 1939. Agora vocês começaram a entender por que eu perguntei para vocês naquela aula passada sobre a queda que houve no desenvolvimento do controle biológico, certo? Quem respondeu isso, obviamente, está correto, né? Na verdade, a queda na utilização e no desenvolvimento mesmo do controle biológico se deu por conta do desenvolvimento dessas moléculas químicas. E aconteceu a partir da Grande Guerra Mundial, né? Nós vamos entender um pouquinho isso melhor. Bem, primeira coisa, né, a gente precisa fazer um histórico, então, para vocês entenderem melhor o que acontece. Foram duas grandes guerras mundiais vividas principalmente entre Europa e Estados Unidos, né? Mas é claro que o resto do mundo também sofreu as consequências dessa guerra. E após a Segunda Grande Guerra, em torno de 1939, 1940, centenas de novos produtos foram desenvolvidos. Esses produtos químicos foram desenvolvidos por diversas possibilidades, né? Para diversas possibilidades. Uma das possibilidades era, por exemplo, o agente laranja, né, que foi desenvolvido para desseca e desfolha de florestas, porque alguns países o exército se escondia nessas florestas e para ficar mais visível, então eles utilizavam substâncias químicas. A partir dessas substâncias químicas que foram sintetizadas e produzidas em grandes quantidades, após a Segunda Guerra Mundial,
os países ficaram com grandes depósitos dessas substâncias e sem saber o que exatamente iriam fazer com essas substâncias. Foi a partir daí, então, que eles resolveram utilizar para outras funções. Uma delas foram, por exemplo, os inseticidas, outra, os herbicidas e fungicidas. Então, a partir daí foram sintetizados lá para 1945, mais ou menos, como vocês estão vendo aí no slide, foram sintetizados os organosintéticos, como por exemplo o DDT, daí é que vem a palavra dedetização, né, que muita gente já está substituindo, mas a palavra está correta, então, como dedetização. Muita gente fala detetização, mas o correto é esse que eu falei, porque advém da sigla DDT, que foi uma substância química muito utilizada. O BHC, o paration, o malation, entre outros. Todos eles tiveram um grande domínio de mercado e um crescimento absurdo. Nos Estados Unidos, por exemplo, entre 1945 e 75, houve um crescimento de 37 vezes, ou seja, o país passou do consumo, de gasto, na verdade, com moléculas químicas de 19 para 730 milhões de toneladas de agrotóxicos. Isso é uma quantidade absurda, né? E aí começaram as preocupações. Essas preocupações, por exemplo, foram muito bem traduzidas pela Raquel Carson em 1962, quando ela escreveu o seu livro, né, que foi vendido no mundo inteiro, chamado Primavera Silenciosa, Silent Spring. E nesse Silent Spring, então Silent Spring, desculpa, esse Silent Spring, ela desenvolveu muito raciocínio relacionado ao consumo de moléculas químicas na agricultura e doenças, né, que foram causadas por esses inseticidas, grande parte delas doenças relacionadas ao sistema nervoso, e vocês vão entender por quê. E o Brasil? E o Brasil nessa conjuntura? Bom, o Brasil, a partir de 1970, né, foram quando começaram os avanços na agricultura, chamada agricultura de precisão brasileira. Ele começou a ser encarado, então, pelas empresas multinacionais como o mais promissor dos mercados, chegando ao terceiro maior mercado do mundo naquela época. E hoje? Hoje nós vamos entender um pouquinho mais, depois a gente saber o que é, então, considerado pela lei dos agrotóxicos uma substância ou um controle químico. Uma substância química são compostos, podem ser químicos ou biológicos, né, produtos ou agrotóxicos, são químicos ou biológicos que, aplicados direta ou indiretamente sobre os insetos, em doses adequadas, provocam sua morte. Então, isso no caso de inseticidas, né? Pois bem, e no mundo, como eu vinha falando para vocês, qual é o lugar do Brasil? Bom, muito se fala aí na mídia que o Brasil é o maior consumidor mundial de agrotóxicos. Isso é verdade? Pois bem, segundo a FAO, esse é um dado que foi encomendado e foi feito pelo pessoal da Unesp e a Andef publicou, foi uma consultoria da Phillips McDougall, e fez esse levantamento e viu que realmente o Brasil está entre os maiores consumidores de agrotóxicos. Só que aqui esse gráfico ele diz respeito aos bilhões de dólares gastos com agrotóxicos. Então a gente vai ver o Brasil como o país que mais gasta com agrotóxicos no mundo, em torno de 10 bilhões de dólares, à frente até dos Estados Unidos. Porém, o que nós precisamos levar em consideração não é só esse gráfico, que é muito difundido na mídia, né, até contra a nossa agricultura, mas o que a gente tem que levar em consideração de verdade é esse gráfico aqui, um segundo gráfico que nos mostra, ou que nos dá, o consumo por área cultivada. Nós vamos entender que o Brasil está muito abaixo de diversos outros países. A gente vai ver aí que países menores, como o Japão, Coreia do Sul, eles consomem muito mais agrotóxico do que nós, por área. O Japão, que é um exemplo de alimentação saudável, né, de vitalidade, de vida, de tempo de vida, né, dos japoneses, né? Ele é o país que mais consome agrotóxicos por área quadrada. Por quê? Porque
um país pequeno, com pouca área agricultável, e não pode se dar ao luxo de perder nada na sua produção. Então, se a gente observar esse gráfico, vocês vão ver que o Japão está em primeiro, e o Brasil vai aparecer lá no 7º lugar. Porém, se a gente voltar um pouquinho nesse gráfico anterior, vocês vão ver que o segundo maior gasto com esses insumos é dos Estados Unidos. Mas nesse gráfico aqui a gente não vê os Estados Unidos diretamente. Ou seja, é sinal que eles gastam bastante, né? São os segundo colocados em gasto, porém, por área, eles gastam menos do que nós. Isso é um dado a se levar em consideração também. Porque a gente copia tanta coisa dos Estados Unidos, poderíamos copiar então essa forma deles de gastar. Pois bem, por que então agora a gente já entendeu que o mercado é um mercado milionário, né? E por que as empresas então exercem tanta pressão sobre o mundo, né? Sobre os agricultores de maneira geral, para que essas substâncias não saiam da mídia, não saiam do mercado, não parem de ser consumidas? Imagina bem se você é dono de uma empresa dessa e você gasta em torno de 50 mil substâncias novas para chegar em uma que vai para o mercado. Então, como que se dá esse mercado? Olha bem esse triângulo invertido que você vai entender. Ó. Se chegar num produto que vai para o mercado, a gente parte de 50 mil substâncias que são sintetizadas, ou pelo menos zeram a cada ano. Dessas, 500 são selecionadas como possíveis candidatas, 50 apenas vão para ensaios de campo, para que 2 sejam apresentadas para registro junto aos órgãos competentes e apenas uma vá para o mercado. E nisso se gasta em torno de 10 a 12 anos com um custo de 200 a 250 milhões de dólares. Dá para a gente entender por que as empresas, né, investem tanto, querem tanto que isso não saia do mercado. Mais um dado relevante para a gente depois começar a entender os inseticidas é saber onde eles se posicionam no mercado. Então, para vocês terem uma noção aí, os inseticidas só estão atrás dos herbicidas em quantidade gasta. As três substâncias, os 3 produtos mais utilizados são os herbicidas, em segundo lugar os inseticidas e logo depois os fungicidas. Então, para vocês terem uma ideia do mercado que abrange aí para a entomologia e para os entomologistas. E com relação aos nomes, também é um dado importante da gente saber. Bom, nesse apanhado geral, né, nessa introdução ao estudo do controle químico, né, para vocês entenderem, muito se fala que os nomes estão todos corretos. Porém, a gente tem que seguir a legislação, como todos sabem. E pela legislação, nós vamos observar que os produtos que muitos gostam de chamar de produtos fitossanitários apresentam 3 sinonímios: agrotóxicos, pesticidas e defensivos agrícolas. Eu, particularmente, acredito que defensivos agrícolas deveria ser uma chamada interessante para esses produtos. Por quê? Quando nós vamos ao médico, nós tomamos remédio para tratar o indivíduo, né? Bom, olha bem, nós vamos ao médico e o que nós fazemos? Nós tomamos remédio para tratar o indivíduo contra algum tipo de doença que eu estou desenvolvendo. Quer dizer, eu estou tomando uma substância que vai afetar um organismo vivo. Seja ele, por exemplo, um inseto que me transmitiu alguma coisa, um vírus, como a gente está vivendo agora, né? A busca por uma substância que possa nos tirar dessa crise, ou um fungo ou uma bactéria. E essas substâncias que nós tomamos são chamadas para nós de remédios. O sentido é desagradável, né? Digamos assim, você dizer para um agricultor que ele vai usar na lavoura dele um agrotóxico, né? Como a gente vê aqui no primeiro. Porém, a nossa lei, a lei brasileira, ela trata esses insumos como agrotóxicos. Então, a gente até conhece essa lei como lei dos agrotóxicos. Nós vamos entender ela numa aula mais para frente. Porém, para nós que sabemos e entendemos, seria justo a gente dizer defensivo agrícola. Pesticida não, por quê?
O pesticida é simplesmente uma tradução do pesticide, do americano, do inglês. Na verdade, seria uma nomenclatura nova, inventada, né, aqui no Brasil. Então, pesticida não caberia. Nós não chamamos os insetos que nós matamos na lavoura, ou que nós queremos diminuir a população na lavoura, de peste. A gente chama de inseto. Então, daí os nomes ficam um pouco mal relacionados. Mas, defensivo agrícola, por que nós que entendemos seria interessante? Porque a gente entende que realmente nós vamos utilizar um produto que vai defender a nossa lavoura, que vai defender a agricultura. Porém, nós temos que lembrar que nós tratamos também com pessoas que às vezes não se inteiram tanto assim do assunto. Então, às vezes você tem uma pessoa que vai utilizar esse produto na lavoura, ele não tem o entendimento correto. Se eu não chamo de agrotóxico, ele não cuida da maneira correta. Um inseticida, um herbicida, um fungicida mal utilizado, ele pode trazer grandes problemas. E se a gente olhar o rótulo, todo o rótulo de todos esses produtos tem todas as condutas que nós devemos tomar para poder utilizar o produto da maneira correta. Então, se ele é utilizado dentro das colocações que o produto traz, né, que a empresa recomenda, não há problema. Mas essa não é a verdade absoluta. Então a gente sabe que boa parte das pessoas que lidam com esses produtos não cuidam corretamente, não utilizam os equipamentos de proteção individual, né, os famosos EPIs, que são recomendados. E por isso mesmo a gente tem grandes problemas. Então daí a lei optou, ou o legislador, né, optou por colocar o nome de agrotóxico. Assim a gente deve se referir, né, quando for fazer uma palestra, quando for falar em público, porque esse é o nome que a lei brasileira nos dá. Bom, nessa primeira parte, então, eu gostaria só de apresentar esse conteúdo para vocês. Na segunda parte, terceira parte, nós veremos, então, os modos de ação de cada inseticida, correto? Então, continuem comigo. Na próxima parte, nós falaremos sobre os modos de ação de inseticidas. Um abraço para vocês.